Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre o gás de xisto e o grupo ele é composto pela Bianca, pela Catarina, pela Lívia, pela Maria Beatriz, pela Maria Clara Castoldi, pelo Matheus Machado e por mim, Sofia. Bom, esses são os tópicos que serão abordados ao longo do seminário. E agora eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema. Bom, o gás de xisto, ele é um gás natural encontrado em formações de rochas sedimentares presentes no subsolo. Este gás ele surge a partir do processo de decomposição de matérias orgânicas, provocado pelo calor e pressão encontrados em áreas profundas do subsolo. Portanto, este gás ele pode ser usado como uma fonte geradora de energia. Ele é extraído por um processo chamado fraturamento hidráulico, que consiste em fragmentar a rocha como uma mistura de água e químicos. O xisto, em sua natureza original, é uma formação rochosa e possui como principais características uma alta concentração de matéria orgânica em sua composição. Também apresenta uma baixa porosidade, que reflete a capacidade de armazenamento de fluidos de uma rocha, como a ação de possuir partículas pouco espessas em sua composição. Atrelado às formações rochosas de xisto, pode-se obter o gás de xisto, sendo ele um gás de origem natural. Tais rochas possuem uma baixa permeabilidade. Isso significa que a rocha tem dificuldade em permitir a passagem de fluidos, sendo eles água, petróleo ou gás. A maior diferença entre o gás de xisto e o natural é que o natural fica armazenado entre as rochas, já o de xisto ele fica impregnado em sua própria rocha. Em estudos realizados pela Agência Nacional de Petróleo, pode-se analisar que existem possíveis reservas com índice econômico viável de exploração, sendo elas a Bacia do Rio São Francisco, que vai do norte de Minas Gerais até o sul da Bahia, Bacia do Paraná, Bacia de Pereces, Bacia de Parnaíba e Bacia do Recôncavo. Bom, agora eu vou falar sobre o método de extração do gás, que consiste na técnica de fraturamento hidráulico, sendo muito usado para acessar as reservas de gás natural, que antes eram inacessíveis, e as empresas adotaram essa técnica desde o início dos anos 2000, sendo basicamente a perfuração horizontal do solo e a injeção de um fluido pressurizado. Agora, um vídeo esquematizando, o processo começa basicamente na perfuração vertical até a camada da rocha, que é chamada de folheto de xisto, e em seguida realiza a perfuração horizontal, que injeta o fluido pressurizado, que cria fissuras na rocha e aumenta a permeabilidade e o fluxo do gás. Esse fluido pressurizado, ele carrega materiais sólidos, como areia e cerâmica, que são alojadas nas fissuras e ajudam a mantê-las abertas para que o gás flua de uma maneira boa. Após a perfuração, os tubos de aço são instalados no poço para evitar o colapso das paredes e também proteger os lençóis freáticos. E esses tubos são cimentados para garantir que os fluidos usados, de cerâmica e areia, não escapem no meio, no meio ambiente. E agora uma imagem que representa basicamente tudo o que eu falei de uma forma mais detalhada. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a capacidade de renovação ou não renovação do xisto. Então, você já se perguntou o que significa capacidade de renovação? Esse conceito está relacionado diretamente ao tempo que os recursos naturais demoram para se regenerar ou serem repostos. Podemos dividir esses recursos em duas categorias principais: renováveis e não renováveis. E a definição de recursos renováveis são recursos que podem ser regenerados ou repostos naturalmente em um curto período de tempo. Exemplo, a energia solar, o vento, a biomassa. E o outro tipo de definição é os recursos não renováveis, que são recursos que se formam em escala de tempo geológica, levando milhões de anos para se formar de novo. Por exemplo, petróleo, carvão, xisto. Então, esses exemplos esses recursos demoram muito tempo para se regenerar, para se acontecer de novo, E agora,
Por que o xisto não é renovável? Primeiro, a escala de tempo dele. A regeneração do xisto é extremamente lenta, ocorrendo ao longo de milhões de anos, enquanto a nossa taxa de consumo é muito mais rápida. Então, a gente consome muito mais ao longo que ele é produzido, né? E o outro é o impacto ambiental dele. Uma vez extraído e usado, o xisto não pode ser reposto em um tempo hábil para atender às demandas humanas. A extração do xisto envolve técnicas como o fraturamento hidráulico, que podem causar danos significativos ao meio ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre riscos de contaminação do solo e risco sísmico. O primeiro é a abertura de vias de acesso e instalação de canteiros, uma vez que é preciso perfurar mais poços para produzir recursos não convencionais. O segundo ponto é a utilização de recursos hídricos, que estima a utilização de 9.000 a 29.000 metros cúbicos de água por poço perfurado, o suficiente para encher aproximadamente 4 a 12 piscinas olímpicas, e a contaminação de lençóis freáticos, que é o descarte de rejetos e de água utilizada na produção, cuja composição pode apresentar metais pesados e ocorrência de elementos com índice de radioatividade. E, por fim, a indução de abalos sísmicos, com a injeção de água de descarte em poços que já não produzem mais, além da utilização de fluidos e produtos químicos que não têm sua formulação divulgada e seu comportamento não foi estudado para diversos casos. Bom, gente, agora eu vou dar exemplos de risco de contaminação do solo e riscos sísmicos pela extração do gás de xisto. O primeiro exemplo é de Mock, na Pensilvânia, que é frequentemente citada como um dos primeiros casos de contaminação da água potável devido ao fracking. O que é o fracking? Trata-se de uma injeção de toneladas de água sob altíssima pressão misturada com areia e outros produtos químicos, com o objetivo de quebrar essa rocha e liberar o gás que está preso dentro dela. Moradores da época relataram que as águas apresentavam altos níveis de metano e outros contaminantes, o que tornava a água impotável para o consumo e para outros fins, além de tornar a água inflamável. Esse problema levou a processos judiciais e ao aumento da regulamentação da Pensilvânia. Outro exemplo é o Guarani, que é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo. Ela tem a capacidade de abastecer muitos milhões de habitantes, com trilhões de metros cúbicos de água doce por ano. No Brasil, está no subsolo de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. Na visão dos parlamentares, estudiosos e alguns pesquisadores também, essa riqueza pode estar ameaçada por uma enorme pressão econômica, como já ocorre nos Estados Unidos. E esses foram alguns exemplos. Então, nós podemos concluir que os estudos sobre o xisto mostram seu potencial econômico e os desafios ambientais. A extração do minério e do gás reforçam a segurança energética. Mas, como já foi citado anteriormente, elas envolvem riscos como a contaminação de aquíferos, emissão de poluentes e outros. Pesquisas são essenciais para desenvolver tecnologias que mitiguem os impactos, promovendo uma exploração mais sustentável e integrando o xisto na matriz energética. Então, aqui estão as nossas referências bibliográficas. Obrigada!